Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes, eu sou o H. Vou falar com vocês hoje sobre Atlético Paranaense e Goiás. Então, o Atlético entrou com uma formação ofensiva em 4-3-3, com o Terans ali ajudando o pessoal do ataque. Nós tínhamos ali o Vitor Roque, Vitor Bueno, Vitinho, os três Vitors, né? Que poderia ser a, a magia do futebol aí para o nosso ataque. Então, o que aconteceu foi que, com poucos minutos, o Atlético conseguiu a vantagem, já com o pênalti, né, em cima do Vitor Roque, batido pelo Terence. Depois conseguiu fazer o seu segundo gol e conseguiu fazer o terceiro gol sem que o Goiás tivesse atacado o Atlético. Deu a impressão que o Atlético estava em ritmo de treino, ou aquela situação em que o vice-campeão da Libertadores estava jogando com um time de metade da tabela do Brasileirão e, portanto, a superioridade técnica era absurda. Então, deu a impressão que faria aquele jogo que fez em 2004 contra o próprio Goiás, no qual o Atlético ganhou de 6-0. Posso estar enganado, talvez não seja em 2004, talvez seja em 2001. Mas foi num desses anos aí que o Atlético fez 6-0 e daí no outro jogo perdeu de 6, né, pro Internacional. Foi uma coisa meio absurda. Coincidência ou não, a sequência é a mesma, né? Jogou agora contra o Goiás, vai pegar o Inter e tomar que não toma de 6, pelo amor de Deus. Senão a situação vai ficar difícil. Mas enfim, voltando ao jogo, então nós tivemos essa situação em que parecia que o Goiás não estava muito afim de jogo ou a formação estava errada, já que o zagueiro, o Ian Souto, ele tinha feito pênalti, aí já tomou o cartão amarelo na segunda jogada, fez ali uma bobagem ali no segundo gol do Atlético e parecia que ele ia ser o fiel da balança, aquele sujeito que atrapalhou ali o Goiás, né, na sua formação. Mas ao que tudo indica, esse Ian Souto é o homem da confiança do Jair Ventura. E ele manteve o Ian Souto em campo e o Goiás não atacava, o Goiás entrou no 3-5-2, né? Mas daí aconteceu uma coisa que eu tô achando que é bem estranho, né? Já é a segunda vez que acontece em dois jogos seguidos, em que um jogador da equipe adversária do Atlético é substituído e o time melhora. Então, um dos zagueiros lá ficou mal, teve que ser substituído, e o Jair Ventura com 3-0, né, acabou mudando o esquema de jogo. Ele estava no 3-5-2, passou para o 4-4-2. E a partir daí, o Goiás começou a chegar. Começou a chegar, não conseguia muitos arremates, mas estava ali. O Atlético parece que tirou o pé, sabe? Não queria, não estava a fim de fazer mais gols. E isso é uma temeridade no futebol, mesmo com 3-0, sabe? Você tem oportunidade, você tem que fazer, não dá para recuar, porque senão você pode passar trabalho. E acabou acontecendo. Praticamente no primeiro arremate, né, no gol, o Goiás fez o gol. E com quem? Com o Ian Souto, aquele que tinha atrapalhado a vida ali do Goiás, né? Era um zagueiro que não estava zagueirando, vamos dizer assim, né? Acabou fazendo o gol. 3-1. Com 3-1, diante do amplo domínio do Atlético no primeiro tempo, não se achou que ia ter dificuldade no segundo, né? E aí o Turra fez a substituição ali, botou o Canóbio no lugar do Vitor Bueno e mudou ali a meia cancha, né? Então, botou o Eric, né, no lugar do Fernandinho. O Fernandinho estava ruim, né, já tinha tomado amarelo, ele estava cansado e tal. E com isso, o Goiás foi para cima. O Jair Ventura consertou aqueles buracos que tinham ali nas laterais, já que ele entrou no 3-5-2, os alas avançados, tinha buracos nas laterais, né, porque o Atlético jogando 4-3-3 estava jogando com pontas. E ali o Atlético estava deitando e rolando. Mas podia ter feito mais gol, não fez. Aí o que aconteceu? No início do segundo tempo, o Bento, que eu tanto laureio aqui, né, o melhor goleiro do mundo, fez uma cagada. Né? Entregou a bola para o adversário e caiu no pé do Pedro Raul, né, artilheiro do Campeonato Brasileiro. 3-2. Aí o negócio começou a ficar feio. Porque, por assim dizer,
O Goiás começou o jogo com sono, foi acordando e atingiu seu ápice lá no final do jogo. O Atlético foi ao contrário, jogou tudo na primeira etapa e foi dormindo, 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 dormindo. E ali pelos 30 minutos é que começou a acordar, sabe? Mas continuando, o Goiás atacando, 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 3-2 e o Atlético se defendendo e não conseguia mais chegar no ataque, não tinha mais penetração. E aí houve um momento em que, sabe Deus por quê, o Turra tirou o Terans e colocou o Hugo Moura. Então o Atlético se tornou mais defensivo ainda. Então ficou Alex Santana, Hugo Moura e Eric. Três volantes. Aí ficou a dúvida, quem queria fazer às vezes ali de meio campo, né? Alex Santana ou Eric. Acontece que ninguém fez e o Goiás em cima. E em cima, em cima, em cima. O Bento não fez também nenhuma grande defesa, mas também estava cometendo erros ali na saída de bola e tal. E o Goiás estava com aquela impressão de que poderia virar o jogo. Aí o que aconteceu? O Alex Santana ficou cansado e foi tirado e foi colocado o Léo Cittadini. Isso ali perto dos 30 minutos do segundo tempo. E aí o Atlético melhorou, começou a passar melhor a bola e teve aproximadamente 10 minutos de amplo domínio, em que o Tadeu é que foi o milagreiro do jogo, fez 4 excelentes defesas, evitando o quarto gol do Atlético. E enquanto isso, de 4 ou 5 oportunidades que o Atlético teve ali em cerca de 6 minutos, o Goiás acabou tendo um, mas acabou não convertendo. E o Atlético acabou finalizando o jogo sem o Léo Cittadini, né, que se machucou, e daí não tinha mais ninguém para substituir. E o Atlético acabou o jogo com 10 jogadores e com o Goiás em cima na goela do Atlético. Mas acabou vencendo. Então, de novo, né? Aconteceu. O Atlético ganha um jogo em que estava tudo certo, estava numa impressão assim que seria um jogo fácil e o Atlético não consegue manter uma linearidade, sabe? Quando joga bem o primeiro tempo, joga mal o segundo. Quando joga mal o primeiro tempo, joga bem o segundo. E aí, claro que tem um monte de nuances aí nesse jogo, né? Quer dizer, teve que trocar um, teve que trocar outro. Aí, assim, o Atlético não escolheu ser ofensivo nesse jogo. E não era o Flamengo que estava do outro lado, era o Goiás. É sempre importante lembrar, como eu venho dizendo aí nos vários jogos, que os técnicos brasileiros eles são estudiosos do futebol. Nem todos eles são excelentes técnicos, mas eles percebem uma brecha, eles percebem daqueles erros. Então, assim, dificilmente você vai pegar um time que cometeu erros no primeiro tempo com os mesmos erros no segundo tempo. Então, toda vez você tem que ter uma segunda, uma terceira estratégia, um plano B, um plano C, um jogador que poderia mudar ali a dinâmica do jogo. Agora lembrando que o Canóbio chutou uma bola na trave, né, naquela blitz que o Atlético fez lá, mas acabou não fazendo gol. Só que o Canóbio, não é à toa que está na reserva, ele está com uma dificuldade imensa de fazer passes. Ele não consegue fazer passes. Aí ele deu um único arremate no jogo, mesmo entrando ali um pouco no início do segundo tempo, ele não tem mais aquele afã, sabe? Ele não consegue mais fazer aquela grande jogada. Eu acho que ele não consegue achar o espaço dele dentro do campo. Talvez ele não dê para encaixar ele nesse esquema, o que quer que seja, mas poxa, ele erra passes assim muito próximos, sabe? Ele recebe a bola, quando a bola cai nele, a torcida já fica apreensiva, porque parece que ele sabe que ele vai perder a bola e acaba perdendo mesmo. E é um perigo aí para os outros times, né, para chegarem à defesa do Atlético. Então, fica essa sensação de que o Atlético tinha que dar uma resposta para a torcida, e tinha mesmo, já que tinha perdido para o Flamengo. E quando eles fizeram 3-0, que estava sacramentado, acharam que o jogo tinha acabado, não precisava mais jogar. E não é assim, o jogo tem 90 minutos. Você tem que jogar com vontade em todos, dá um momento ali para você amorcegar o jogo e tal, mas ficar correndo riscos, né, contra o Goiás, e não é que o Goiás é um time ruim, né? Como disse, é um time de meio de tabela, mas o Atlético está disputando vaga na Libertadores. O Atlético é mais time que o Goiás. O Atlético pode fazer mais. Tanto pode que fez o 3-0. Mas daí o que acontece? Recua, aí, né, passa um monte de coisa na cabeça assim. Será que o pessoal está cansado? Mas caramba, eles têm feito aí esses revezamentos, sabe?
Então joga o time reserva, aí tira um, bota outro. Aí, pô, será que sentiu falta do Pablo, né? Que o Pablo ele faz ali como é que eu vou dizer assim, um esquema melhor ali, ele vem para cá, ele busca a bola, ele faz tabela, ele chuta de longe. Aí o Coelho, poxa, o Coelho é um grande ponto de interrogação, cara. Porque assim, aí esse Canóbio também, grande ponto de interrogação. Eles jogavam muito bem lá no Penharol, mas, de novo, será que é esquema? Né? O esquema do treinador lá que fazia os caras jogar? Será que o pessoal se procrastina aqui? Ou será que realmente eles têm esses lampejos, sabe? Tem momentos em que joga bem, o Coelho já fez gol por cobertura, já fez gol de fora da área, o Canóbio já fez gol de centroavante. Então, o que está havendo, né? Esses jogadores, se você pegar aí em termos de regularidade, eles não são nem um pouco regulares, né? Um dos poucos jogadores que são um pouco regulares é o Davi Terans. Ele hoje fez 2 gols, né? Inclusive um de pênalti. Ele é um cara em que pesa ali ele ficar pouco tempo em campo, porque o Filipão e até o Turra sabe lá por qual motivo não gosta de deixar ele o jogo inteiro. Então, você vai pegar poucos jogos, você vai ter o Terans ali jogando o jogo inteiro. Eles gostam de fazer esse revezamento, talvez ali pela questão fisiológica e tal, mas por algum motivo você substitui ali e não mantém a mesma qualidade. Ou eu acho que os jogadores não sabem direito o que tem que fazer em campo, porque cai de produção uma coisa absurda. Realmente, em termos de futebol, nós tivemos ali esses 10 minutos que eu falei, ali dos 30 até os 40 minutos, um bom jogo de futebol, em que era lá e cá. Bola no ataque do Atlético, bola no ataque do Goiás, contra-ataque aqui, contra-ataque ali. Nesse momento ali, para quem gosta de futebol, foi excelente. Mas na questão estratégica, você corre muito risco desnecessário. Como eu disse, os jogadores do Atlético são muito melhores do que os jogadores do Goiás, só que tem que saber organizar. E por algum motivo eles não estão conseguindo organizar direito para que o Atlético consiga ter, no mínimo, uma certa tranquilidade para vencer. Coisa que a torcida achou que teria hoje, né? Pô, 3-0, tá tranquilo. Isso me lembra muito um jogo lá que teve contra o Grêmio em 2004, esse eu tenho certeza que é 2004, em que o Atlético estava ganhando de 3-0 do Grêmio, o Grêmio era o último colocado da tabela, o Atlético estava na liderança do campeonato, inclusive ia ficar com 4 pontos à frente do Santos, porque o Santos estava perdendo lá para o Paysandu, né? O bom Paysandu daquela época. E aí o Atlético tomou 3 gols no segundo tempo e o jogo empatou. E aí o Atlético ficou só com 2 pontos. Isso faltando 3 rodadas para acabar o campeonato. Se o Atlético faz 4 pontos ali de diferença, mesmo com aquela derrota contra o Vasco lá, o Atlético tinha a possibilidade de conquistar o título. Acontece que perdeu aqueles 2 pontos e o título foi por água abaixo. E acabou perdendo o Santos, né? o título. Então, essa situação de você estar bem, de você estar jogando bem, não pode relaxar. Relaxou, quase perdeu o jogo. E se perde o jogo hoje, a classificação fica muito comprometida. Porque o Atlético Mineiro conseguiu aquele ponto, ficou com 52 pontos. O Atlético também com 52 pontos, ele vai ficar à frente apenas em saldo de vitórias. Certo? Então, isso seria temerário. Ainda com esses 54 pontos, só está a 2 pontos do Atlético Mineiro. Vai pegar o Internacional lá no Rio Grande do Sul. Eu não consigo vislumbrar uma possibilidade do Atlético vencer o Internacional lá. Né? Vai ter que pelo menos empatar para tentar ir manter ali essa diferença, já que os próximos 2 jogos são jogos um pouco mais acessíveis, por assim dizer, porque no Campeonato Brasileiro não tem esse negócio de jogo fácil, né? que eu diga hoje, né? O que aconteceu ali na Arena da Baixada. Mas o Atlético ainda está com a mão na vaga, está em sexto colocado, está com 2 pontos à frente e tem tido bastante sorte nesse aspecto, né? Porque jogou partidas anteriores horríveis, perdeu pontos absurdos e mesmo assim está em sexto colocado, né? Então quer dizer que o Atlético tem levado bastante sorte nesse aspecto. Tem 3 rodadas aí pela frente, até nem sei qual a matemática que seria aí para o Atlético classificar, mas a matemática é fazer mais pontos que os adversários. Fez mais pontos que os adversários, você classifica e está tudo certo. Mas acredito que pelo menos com esses 54 pontos, o Atlético vai à Libertadores, pelo menos na pré-Libertadores, se não chegar na fase de grupos. Mas esperamos aí que consiga, né, chegar a bom termo aí, para que no próximo ano a gente possa novamente sonhar com uma disputa de título, né? E daí, quem sabe, com um adversário um pouco menos qualificado que o Flamengo,
porque se chegar contra o Flamengo de novo vai ser muito complicado. Em que pese aí o nosso presidente está trabalhando muito bem aí para conseguir novos reforços, né? Acho difícil que a gente consiga nos reforçar tão bem quanto o Flamengo vai se reforçar, já que ganhou o dobro do que o Atlético ganhou nessa Libertadores. Mas, lembrando que por esse faturamento, vamos dizer assim, né, o Atlético tem aí uma condição de fazer bons investimentos para chegar a disputar as próximas competições em grau de, no mínimo, perto da igualdade aí com Palmeiras e Flamengo, né? Não com tantos investimentos, mas com um investimento ali muito próximo e chegar a fazer uma boa campanha, esperando também que o Filipão pelo menos fique aí como coordenador técnico e que a gente possa ter um técnico mais ofensivo, porque o Filipão faz, ele consegue as coisas, mas, oh minha nossa, como é sofrido, sabe? Não ter um time que ataca, um time que consegue as suas vitórias com mais competência, né? Com mais agudez, com menos sofrimento. Esperamos que o próximo ano a gente consiga fazer isso. O Curitiba vai jogar daqui a pouco, às 7 da noite, vou acompanhar o jogo. É final de campeonato, né? Vai torcida aqui do Paraná lá para ajudar o Curitiba lá no Alfredo Jaconi e esperamos que o Curitiba se sinta em casa para conseguir essa vitória e sacramentar aí a possibilidade maior de ficar na primeira divisão. Lembrando que ainda tem mais 3 jogos fora do Juventude e pelo menos o Curitiba tem que conseguir 2 vitórias e que seja hoje a primeira fora de casa. Vai ser muito importante essa vitória. É contra o último colocado da tabela. Lembrando que eu falei para vocês aí desde o início do campeonato, para não cair, não pode perder para a gente da zona de rebaixamento. Porque se perder para a gente da zona de rebaixamento, provavelmente não vai escapar. Esperamos aí que o Curitiba consiga essa vitória. Eu vou estar comentando aí o jogo após o término, de perto das 9 da noite. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, favorite, positive o vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Se você discordou de alguma coisa que eu disse, aí fique à vontade para discordar. Como já disse aí em outros vídeos, não sou dono da verdade. Se você enxergou alguma coisa que eu não enxerguei, também fique à vontade para comentar. E me acompanhe aqui no canal, divulgue aos seus amigos aí sobre os comentários que eu venho fazendo sobre os times paranaenses no Campeonato Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.